Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre o golpe. Bom, e também contamos com a presença do professor Pedro Célio, mais uma vez professor que é da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Olá, professor, muito obrigada pela presença. Olá, Camila, meu amigo, professor Noé. É sempre bom a gente debater esses temas da história recente brasileira e principalmente numa data simbólica como essa. Bom, para começar, professores, queria que vocês falassem de uma forma objetiva para os nossos telespectadores quais foram as condições que permitiram, condições sociais e econômicas naquele momento, que permitiram o golpe militar, que permitiram que houvesse pouquíssima resistência a esse golpe, a essa atitude. Gostaria de começar com o senhor, professor. Então, eu acho que é fundamental localizarmos o governo de João Goulart. É um momento de polarização, né, ideológica, política, com um projeto de reformas de base que o Goulart alavancava com muita dificuldade no Congresso. Precisa pensar que o governo Goulart ele foi isolado pelo Congresso. Ele não tinha mais ação parlamentar, então restou ao presidente Goulart, não vou historiar todo o período, que é um período parlamentar, depois presidencialista, né, mas restou ao Goulart, né, o apelo às ruas. No momento que ele vai às ruas, assinando decretos em comícios, né, o slogan, a reforma na lei ou na marra, isso rompe o pacto que permitia algum grau de capacidade política do presidente. Então, nesse momento, a sociedade se polariza e a resposta aos grandes comícios, a resposta a essa mobilização popular, o grupo conservador também fez marchas e começou a articular o golpe. Então, na verdade, o desfecho do golpe foi algo que era mais ou menos esperado, mas a reação a ele é uma reação menor, porque o golpe acabou retirando as possibilidades de ação política dos próprios partidos, da própria população. Então, a reação virá posteriormente. Então, é uma reação diminuta no primeiro momento, mas no segundo momento a sociedade brasileira reage, e essa reação levará ao endurecimento da própria ditadura. Bom, professor, o que o senhor teria? É muito importante essa observação do professor Noé, porque, na verdade, todo ato político que fica marcado na história de uma nação, de uma sociedade, ela é avaliada depois, como nós podemos fazer aqui, né, pelo grau de legitimidade que ela conseguia obter. E o golpe militar aqui no Brasil, ele teve uma reserva de legitimidade assegurada. Se nós nos lembrarmos das imagens daquela época, uma das mais marcantes nos dias antecedentes ao 31 de março, são as marchas da família com Deus pela propriedade. Então isso era, imagine vocês naquela época, nas cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, passeatas e marchas com 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas nas ruas, contra o governo Goulart, contra a tendência que se dizia esquerdizante das reformas do governo Goulart. Então, do ponto de vista desse contexto interno no Brasil, o golpe se apoiava nesse aspecto. E do ponto de vista internacional também, eu acho que essa polarização a qual o professor Noé se referiu, ela é entendida nesse plano internacional. Nós estamos ainda vivendo momentos fortes, né, dos ares da Guerra Fria, onde qualquer tipo de possibilidade de autonomia nacional no terceiro mundo era visto como também vínculo com a União Soviética. Então as forças do Ocidente, lideradas pelos Estados Unidos, entraram bravamente aqui no Brasil para também articular o golpe. Quando hoje a gente fala golpe militar, é uma maneira rápida, mas que reduz muito a qualidade explicativa daquele momento. O golpe foi militar, mas foi também civil. Se não fosse um forte apoio nas forças civis, o golpe não obteria legitimidade. Na Igreja Católica, em muitas lideranças partidárias e no Congresso Nacional, no estado de Goiás, o nosso governador, o governador Mauro Borges, um democrata, nacionalista, autêntico, né, e que convivia muito bem com os agrupamentos de esquerda regional, apoiou o golpe militar no mês de março. Só depois, no mês de novembro, como disse o professor Noé, é que muitas forças de apoio vão percebendo o golpe em que caíram, né, e depois vão se desgarrando e passando para a oposição. No mês de novembro é que Mauro Borges se torna um opositor ao regime militar. Mas durante os mais de 20 anos da ditadura, houve um apoio civil e político mesmo, fora do militarismo, a essa ditadura? Eu queria reforçar o que o professor Pedro Célio colocou. É preciso pensar a história do golpe em seus vários momentos, né? Uma coisa é a articulação do golpe com o próprio presidente Castelo Branco, onde o movimento civil e a ideia de que o golpe ainda tinha um braço civil forte, né, com Lacerda especialmente, era mais ou menos
possível de acreditar que havia um projeto de devolução do poder aos civis. Isso se modifica. Então, a postura do Mauro Borges, que o Pedro Sérgio muito bem colocou, mostra que o golpe tem que ser pensado no tempo. Então, esse apoio civil, há sim um apoio civil, há sim uma certa legitimidade do golpe, mas no momento, historicamente, você vai percebendo que as atitudes, o endurecimento do regime e a formação da oposição também, principalmente né, com o MDB se fortalecendo nas eleições de 74, isso modifica a dinâmica do golpe. Então, uma coisa é pensar o regime em 64, outra coisa é pensar o regime com Médici, outra coisa é pensar o regime com anistia, entendeu? Então, há sim, evidentemente o golpe tem uma hegemonia militar e conteste, mas os civis não perderam a articulação, mesmo porque havia uma vida partidária e interesses sendo efetivamente trocados, negociados, o que não diminui a ideia que nós estamos diante de uma ditadura, mas efetivamente é uma ditadura que tem a sua própria historicidade, que deve ser pensada a partir da própria perspectiva política que se colocou para os agentes naquele momento. E do ponto de vista da caracterização do regime que se inicia em 1964, é muito importante observar esses momentos, porque tem algumas datas fatais e emblemáticas. O golpe de 64, com a sua natureza autoritária, ditatorial, repressiva, ele vai se confirmar só em 1968, no 13 de dezembro de 68, quando é editado o Ato Institucional número 5. Embora, antes disso, já mesmo no segundo mês após o golpe, lá maio, junho, se não me engano, é editado o Ato Institucional número 1, que acaba com os partidos políticos e fecha o Congresso Nacional. E caça mandatos de muitas lideranças e prende sindicalistas, persegue o movimento estudantil, prende a inteligência nacional, decreta censura nos jornais, isso já no seu início. Então, de origem, esse teor repressivo, ele aparece, mas ele não se consolida porque ele passa por muitas negociações internas dentre as forças que apoiaram o golpe, porque havia a expectativa de devolução rápida do poder às forças civis, ainda que de direita, ainda que conservadoras, mas havia uma expectativa de retorno ao jogo democrático, que a cada ato não vai se confirmando, e ao contrário, vai se aprofundando e se afunilando todas as opções golpistas no sentido da ditadura. E isso vai se consumar em 1968, né, com o Ato Institucional número 5. Bom, para você falar um pouquinho a respeito do contexto político internacional, qual que é a interferência desse contexto e principalmente das ações dos Estados Unidos naquela época ainda de polarização com o socialismo? Qual é a interferência, principalmente americana e internacional, na ditadura brasileira? Eu acho que o professor Pedro já colocou essa questão, mas vivemos uma época de Guerra Fria, né? E hoje já é praticamente um consenso entre os historiadores e sociólogos, a presença norte-americana no golpe foi acompanhada passo a passo, né? Então, a articulação do golpe passa por uma gestão tanto política como militar mesmo, de um forte apoio norte-americano ao golpe. Então, o golpe também nós não podemos colocar como fenômeno, né, do imperialismo norte-americano, seria de todo simplificar o processo. Mas havia um receio de que a reação que não houve, né, havia um enorme receio que fosse as políticas se mobilizassem, criassem um ambiente de transformação no Brasil, né? Eu me lembro muito do trabalho do Gabeira, que é ex-companheiro, que ele afirmava que ficava rodando as praças perguntando cadê as armas do Almirante Aragão, que havia muito a ideia de que da reação haveria uma reação forte, haveria armas, né? E havia a ideia que havia um golpe de esquerda também. Então nós vivíamos um período onde a ideia de golpes tanto era uma perspectiva de um golpe de direita como uma perspectiva de um golpe de esquerda. Então foi nesse ambiente que se colocou o golpe. No entanto, quem tinha efetivamente poder para mobilizar tropas era o grupo do Exército como segmento conservador, enquanto a esquerda ficava pensando no apoio que teria nos quartéis, né? Mas esse apoio se mostrou absolutamente frágil. Essa é a questão. O próprio Almirante Aragão, que era, né, foi preso e torturado. Então a história começa com também não apenas uma depuração envolvendo política, uma depuração nos quartéis. Então o poder militar controla de modo muito objetivo o esquema de João Goulart, o que mostra a fragilidade do apoio que o Goulart tinha em relação ao próprio Exército. E certamente, voltando à sua indagação, a legitimidade que esse regime político consegue angariar ao longo de 4 ou 5 mandatos, né, na sua extensão, ela não é uma legitimidade completa. Com o ato número 5, né, inicia-se um período aqui logo que talvez seja o mais repressivo de todos, porque logo em seguida vem
o presidente Emílio Garrastazu Médici, que significa ainda um aprofundamento da opção de 1968, com Costa e Silva. Então, uma opção por mais controle sobre as instituições da democracia, né? Mais controle sobre o Congresso, sobre as eleições, sobre os partidos, sobre a ação da população em qualquer nível. E no período Médici acontece aquilo que também é muito marcante da ditadura brasileira, que é o êxito econômico através do milagre, do chamado milagre econômico. Então, uma expansão de crédito para conquistar apoio das classes médias, uma maneira de mudar a legislação em relação aos direitos trabalhistas, que vem lá desde antes com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que era para capitalizar a indústria da construção civil e aumentar a margem de emprego nas grandes cidades, principalmente para as classes populares que vinham do campo. Não devemos esquecer isso. A década de 60 inteira é quando tem os maiores índices, até então, né, do êxodo rural, das pessoas saindo das cidades pequenas, das atividades agrícolas e vindo para as cidades. Aonde esse pessoal ia? As cidades brasileiras estavam ameaçando se tornar um verdadeiro barril de pólvora, né? Uma espécie de massa disponível para as esquerdas, para a ação das esquerdas. Então, o FGTS cumpria essa dupla função de injetar, né? Injetar recursos na atividade da construção civil nos meios urbanos, né? E também de garantir emprego, de financiar casa própria. E então o regime político se estruturava em toda a vida nacional. Então o milagre econômico dura até 1973. E por contingências da situação internacional também, que entra numa crise decorrente da crise do petróleo, né, a insatisfação popular começa a aparecer rapidamente. E nas eleições de 74, o MDB, chamado então de oposição consentida, né? O MDB consegue uma vitória expressiva e surpreendente para as eleições de senador em 16 dos 22 estados brasileiros que existiam à época. Bom, professor, eu vou interromper um pouquinho, mas a gente vai continuar falando disso no próximo bloco. A gente tem que ir para um rápido intervalo, mas você continua conferindo o debate sobre os 50 anos do golpe militar no Brasil. Estamos de volta com mais um Conexões Ampliado, que hoje debate os 50 anos do golpe militar no Brasil. Bom, e para falar sobre este tema, estão aqui nos nossos estúdios o professor da Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás, Noé Freire, e também o professor da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, Pedro Célio. Bom, para continuar a nossa discussão e agora um pouco mais localizada, como foi a ditadura no estado de Goiás? Como os políticos goianos, assim como o professor já falou um pouquinho do Mauro Borges, reagiram a essa ditadura, ou apoiaram, ou foram contra, e também qual que é a importância do Estado nos movimentos de esquerda que tentaram combater essa ditadura, professor? Em Goiás, eu creio que também aqui os efeitos políticos do regime militar e autoritário na sociedade goiana foram muito intensos, do mesmo modo que no Brasil, causando prejuízos enormes para a trajetória que o estado de Goiás, o país, vinha seguindo em termos de uma nação que quer se modernizar, em termos da construção de um povo livre, capaz de construir as suas expectativas, suas instituições, de exercitar a autonomia, né, tão necessária para que a sua juventude, os seus grupos sociais possam construir possam se desenvolver de maneira livre, harmônica, enfrentar seus problemas. Então, o estrago em Goiás também foi enorme, né? Agora, além desse detalhe que nós mencionamos sobre o procedimento do governo Mauro Borges, tem algumas especificidades que a gente pode lembrar. Tem talvez duas imagens muito fortes que são de Goiás, né, e que nos singularizam. Uma delas é a expressividade da repressão sobre as lideranças típicas do movimento camponês aqui em Goiás, né? Então, por exemplo, o ex-deputado José Porfírio talvez seja um dos símbolos do que sofreu o mundo político, né, e a ideia de liberdade aqui.
o ex-deputado foi o líder do movimento de Trombas e Formoso, na década de 50. Se tornou deputado nas eleições de 58 e depois em 62. E ele estava então vinculado a um grupo de esquerda, que era altamente influenciado pelo Partido Comunista. E José Porfírio foi perseguido imediatamente, caiu na clandestinidade. Ele some do mundo político de Goiás por perseguição, por necessidade de sobrevivência. Só em 1971, quando retornava de Brasília, muito depois, os movimentos da anistia, de História da Verdade, começam a registrar isso, né? O José Porfírio é preso e depois desaparece. Hoje sabe-se que ele foi assassinado de maneira covarde, brutalmente. Então esse dado é muito marcante, mas isso simboliza, né, uma vítima entre dezenas, centenas que aconteceu aqui em Goiás. O outro foi do Marco Antônio Dias Batista, um menino de 14 anos de idade que também sofre a repressão, porque ele já era ativista do movimento de estudantes secundaristas. No entanto, também ele, né, é preso e até hoje a família não tem uma versão definitiva, né, sobre a sua história. Eu queria lembrar que o professor Pedro Célio colocou questões fundamentais, mas existe também o depoimento de anistiados na ANIGO, né, que recompõe um pouco essa história em Goiás. E eu queria lembrar um pouquinho da UFG. Nesse período, né, não só o movimento estudantil está cerceado, como nós temos Centro de Estudos Brasileiros fechado. Há pouco nós tivemos uma palestra com o professor Gilberto Mendonça Teles, lembrando isso. Então, a própria história das ciências humanas no UFG passa pelo Centro de Estudos Brasileiros, que era algo bastante avançado, reunia praticamente uma dimensão, né, de reunir as várias áreas das ciências humanas, a história especial, né, e nós tivemos, enfim, o fechamento dos centros brasileiros, né, e um período onde os próprios professores e estudantes, isso eu acho que marcou muito a história do UFG, e isso voltou agora, o Centro Brasileiro foi reaberto, né, e eu acho que naquele momento que houve a palestra, foi muito interessante a presença do professor Gilberto Mendonça Teles, mostrando um pouco como o golpe também trouxe à própria UFG um prejuízo enorme em termos do seu grupo intelectual, dos seus professores e alunos. Um dos maiores crimes das ditaduras é isso, né? É reprimir o exercício da inteligência. E a inteligência, para funcionar, precisa de liberdade. E isso, nas universidades, é algo que define a atividade da universidade, que é a liberdade de crítica. Crítica de ideias, exposição de ideias, criação em todos os aspectos. Com relação à universidade também, no estado de Goiás o peso da UFG era muito grande. Então o que acontecia na UFG tinha repercussão enorme no conjunto das instituições políticas. Um exemplo que eu dou desse lado aí é que o movimento de delatores, né, de pessoas civis a serviço da perseguição política de seus opositores, acontecia dentro da universidade intensamente. Uma das pessoas que fez isso se torna governador do estado de Goiás, uma das figuras com esse papel, se torna governador pelo vínculo que vai criando com os serviços de segurança nacional, que é o nosso hoje articulista de imprensa aí, o Irapuan Costa Júnior. Era da Escola de Engenharia, delata seus companheiros, entrega muita gente desse centro. O professor Orieste Gomes era membro desse centro. Está hoje ainda aí atuando na universidade, embora aposentado, mas ainda hoje presta serviços à universidade. Ele pode dizer isso com mais detalhes. Ele está presente no livro de depoimentos. O professor Orieste fez um depoimento a esse projeto da ANIGO. Então são situações assim. Naquela época, muitos professores e muitos alunos foram, como eu poderia dizer, expulsos da universidade, retirados da universidade por esse vínculo. Você tem o 477, Pedro. A universidade vai criando instrumentos que legalizam as suas ações ilegais, ilegítimas, repressivas. Que é a expulsão dos alunos. O Decreto-Lei 477 é uma sequência do ato institucional número 5 para dentro das instituições de ensino, universidade e escolas secundaristas. E no caso da universidade, o 477 faz com que o DCE da universidade seja completamente fechado. As lideranças estudantis do DCE, dos centros acadêmicos, é uma universidade onde não há ação estudantil do ponto de vista de debater os problemas da vida nacional, da vida social. Os estudantes são presos, exilados, expulsos dos seus cursos. Mas eu vou só completar, Pedro, embora esse clima exista, é preciso também afirmar que há momentos. Então, o movimento estudantil e a própria sociedade civil
nunca deixou de debater temas. Evidentemente que há momentos onde esse fechamento desarticula, mas, de um modo geral, eu acho que os estudantes e a própria universidade conseguiu dar respostas. Então, são momentos que a gente tem que entender de fechamento, mas, ao mesmo tempo, a resposta, eu acho que cultural, ela existe. Sim, é o que a gente chama de resistência Sim, democrática, sim, né? claro. Essa resistência, ela foi imprescindível para o fim do golpe militar ou ela não deu resultados específicos? Eu acho que sim, eu não sei o que o Pedro pensa, mas eu acredito que essa resistência é o momento onde a sociedade civil, através da cultura, da universidade, do estudantil, apesar dessas condições, ela se manifesta, entendeu? Então, eu creio que foi fundamental a presença de uma cultura política no qual a denúncia, no qual a resistência era chave, para que, posteriormente, nós tivéssemos condições políticas de alavancar a sociedade civil em torno da resistência, ou pelo menos da manifestação da opinião pública contrária ao golpe. A anistia, eu acho que é parte desse projeto, que vem em 79. A anistia vem em meio ao regime ditatorial com Figueiredo, né? Então é preciso pensar que a sociedade, embora pressionada pelos instrumentos de repressão, ela nunca permaneceu inerte. Ela reage, resiste, e é essa resistência que permite a própria mudança do regime. Na verdade, o que a gente deve acentuar, e a intenção didática deve ser essa, né? É que o golpe instala um ambiente de medo e de terror na vida nacional. Instala. Agora, a sociedade reage, as pessoas reagem, atuam, mas sempre com medo, né? Perder emprego é um deles, né? No serviço público, na universidade, perder emprego, ser preso, ser morto, assassinado, Sim. né? Ter a família também prejudicada. Quer dizer, esse tipo de resistência sempre acontece, mas instala-se durante algum tempo, e em alguns momentos com mais intensidade, um ambiente de medo e de terror. No período Médici isso foi muito evidente, até 1973. Agora, a reação da sociedade é algo notável, né? E como muitos líderes oposicionistas não acreditavam, principalmente dos grupos de esquerda não acreditavam, né? A sociedade mostra que ela também resiste independentemente da orientação que os grupos e as lideranças dão. A eleição de 1974 é algo notável. É algo assim que talvez os historiadores hoje colocam esse como um ponto de inflexão fortíssimo para entender o momento em que o regime militar começa a perder legitimidade. É a manifestação de perda de legitimidade, é 1974. E isso depois segue-se. Aí em 78, e entre 74 e 78 tem várias reviravoltas que o regime militar tenta, né? De reforçar a censura na imprensa, de diminuir a frágil representação parlamentar da sociedade, com o senador Biônico em 1977. Mas em 78 já vem as greves operárias no ABC. Claro. Em 1979, a anistia. Em 1982, o retorno das eleições diretas para governador de estado, aonde já alguns anistiados, ex-perseguidos, voltam, disputam as eleições e ganham as eleições. Iris Rezende Machado, aqui em Goiás, é eleito governador, e Mauro Borges Teixeira eleito senador. E uma bancada de deputados estaduais, federais nem tanto, mas estaduais, né, que tinham ex-perseguidos políticos que atuaram como lideranças proeminentes dos grupos de esquerda. Ok. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo e você continua conferindo o debate a respeito dos 50 anos do golpe militar no Brasil. Não saia daí. Voltamos com o último bloco do Conexões, que hoje debate os 50 anos do golpe militar no Brasil. Bom, nós contamos com a presença desde o primeiro bloco do professor da Faculdade de História da UFG, Noé Freire, e também do professor da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, Pedro Célio. Bom, para finalizar nesse último bloco, gostaria de saber quais são as consequências deste golpe na vida do Brasil hoje, politicamente, economicamente. Nós podemos dizer que ainda existem muitas influências daquela época na nossa realidade hoje? Bom, eu creio que sim. Eu acho que a história do golpe mostra claramente uma ruptura na tradição democrática brasileira.
Se a gente pensar claramente, há uma dimensão de recomposição em 46, pensando em 46 a 64, de forças democráticas, de avanços políticos, então, e da própria organização da sociedade. O pós-64 transforma, né, essa experiência, redefine essa experiência. Então, nós perdemos bastante em termos desse passado onde a democracia como valor se apresentou, apesar de todos os elementos aí que nós já colocamos que antecederam ao golpe. Então, o pós-64 ele rompe com essa perspectiva, né, de ordenação política, mas, ao mesmo tempo, ele representa um outro projeto político, econômico, onde o Estado se agiganta. Então, uma transformação profunda. O Brasil pós-64, ele é outro, em certa medida. Então, a tecnocracia, as grandes estatais, o desenvolvimentismo, né, com toda essas questões e a crítica que isso leva, modifica o Brasil, porque ele amplia o seu parque industrial tremendamente. Agora, faz isso a partir de um processo de concentração de renda tremendo. Então, nós temos um país que se modernizou, isso né, não se pode dizer, é consensual, há uma modernização profunda, mas conservadora, uma modernização que não é acompanhada por uma postura política de abertura, de acompanhamento da própria sociedade e um domínio da tecnocracia e um agigantamento do Estado. Então, quando você pensa na ruptura do pós-64, a herança do golpe eram sociedades que ainda precisavam se reordenar politicamente dentro de uma estrutura democrática, mas com a forte presença da tecnocracia, né, que permanece. E aí, se você pensar o que foi a transição, ela representa um processo de negociação, o que foi a anistia, todo esse processo que levou a eleição indireta do governo Tancredo Neves, depois Sarney, eles herdam e têm uma dificuldade imensa de modificar essa imensa estrutura, esse agigantamento do Estado. O governo Collor representa uma tentativa, por mais confusa que seja, de golpear essa enorme estrutura estatal. Não é? O governo do Henrique herda isso também, mais uma vez, busca redefinir isso via uma opção mais liberal, se quiserem, né? Mas busca uma dimensão de privatização. O governo Lula redefine isso, mas de algum modo também é perceptível nesse novo governo uma tentativa de reordenar essa estrutura, mas focada em um Estado mais presente. Não é? Então, acho que a grande questão hoje que nós temos que pensar é que o golpe criou uma estrutura política de tamanha força e persistência que ainda hoje é discutida no Brasil. Quer dizer, ainda hoje nós temos a perspectiva de pensar o sentido político desse Estado, né, agigantado, e que, de alguma maneira, as opções políticas decorrem dessa discussão. O que nós queremos, como nós pensamos a gestão desse passado que ainda é presente. Afora esse gigantismo, tem a dimensão política dos próprios partidos, da perspectiva de uma sociedade que se organize e retome a dimensão da democracia como valor, né, que em 46 se começa a iniciar, mas que com o golpe se rompe. Eu acho que ainda estamos diante dessas equações. Existe um modelo, se me permitem, né, com todo respeito, existe um modelo de pensar os ciclos de desenvolvimento a partir das relações que se estabelecem na vida moderna, né, nas sociedades modernas, entre dois conjuntos de forças ou forças de duas naturezas fundamentais, do Estado e do mercado. Né? Então, ambas essas forças, às vezes se misturando, se somando, se potencializando umas com outras, dizendo ou atribuindo a si a incumbência de traduzir o chamado interesse geral, o interesse público, né, o interesse da sociedade, o interesse social. A tradição brasileira é que o Estado, ela mostra, né, um Estado muito forte, um Estado que precede a existência da própria sociedade. O Estado chega pronto no Brasil e não tínhamos sociedade brasileira. Então, a partir do Estado, vai se abrir o espaço para se formar o mercado e se formar a própria sociedade. Essa é uma tradição que a gente vai chamar depois de patrimonialista, né? Onde as diferentes oligarquias nas diversas regiões do Brasil vão, a partir do Estado, estimular a dinamização da vida econômica, cultural, da definição dos interesses, né? E das projeções de desenvolvimento. O momento que 1964 inaugura no Brasil é um reforço em que o Estado, né, se traz para si a tarefa de ser o único intérprete e construtor do interesse nacional,
desprezando mercado e sociedade de uma vez só. Então nós temos um terceiro elemento entre essas forças aí, que é a existência das forças sociais, da vida real do país, das pessoas, das famílias, daqueles que trabalham, criam as cidades, namoram, né, criam suas instituições, brigam entre si uns com os outros. Isso é a nossa vida, é a vida da sociedade. Então, o mercado e o Estado existem nessa vida da sociedade. O grande problema que eu acho que o regime de 64 deixa para o país é que provoca um atraso imenso em toda a dinamização e potencialidade dessa vida social real que existe, porque o Estado não deixa essa sociedade se manifestar e desenvolver-se como tal. Eu acho que esse é o grande problema. Esse é um crime. A juventude sofre tremendamente. A inteligência nacional é muito prejudicada e fica atrasada com esse aspecto. Essa é só uma observação, Pedro, eu concordo com você, mas de certa forma esse Estado se coloca, mas ele negocia. Não há um Estado que se coloque totalmente acima. Por tudo que nós já falamos, acho que o Pedro também pensa isso, há um processo de negociação dentro do Estado que se as forças de mercado, por sua vez, elas negociam com esse Estado. Agora, certamente, a supremacia é do Estado, mas essas forças econômicas, a dimensão do mercado, ela atua dentro do Estado. É possível pensar claramente nesse tipo de negociação. Então, você não tem um Estado suprimindo a sociedade, mas tem ele comandando, né, hegemonicamente, e, de certa forma, então, esses movimentos têm a coordenação do Estado e um vigor que está mais no Estado do que na sociedade civil. Mas veja bem, mesmo porque esse Estado protege o próprio capital. Na hora que você tem a falência de alguma grande instituição, os donos, né, corretíssimo, correm para. Mas na verdade essa conjugação se dá com o Estado se aproximando muito mais do mercado e isolando ou excluindo as possibilidades da sociedade como tal participar dessa negociação. Expressões da sociedade civil participam, porque elas formam também forças de mercado. Claro. Então elas participam, mas como vetores, né, a conjugação mostra o Estado se aproximando mais desses interesses de mercado do que dos interesses da sociedade brasileira. E ao mesmo tempo que promove um determinado tipo de integração da sociedade e de proteção, como você disse, da sociedade, mas ela exclui a possibilidade da sociedade dizer que, primeiro, ela não quer ser protegida, ela quer criar os mecanismos de sua proteção. A sociedade quer ela, ao contrário do que aconteceu, definir o Estado, definir a natureza do seu Estado. E é isso que nós temos como grande prejuízo. Então, para finalizar, professores, o ano passado houve todo aquele momento de grandes manifestações, vários boatos surgiram aí da possibilidade de um golpe de direita. Hoje em dia a gente vê ainda muitas pessoas que acreditam que uma ditadura militar seria uma saída para o Brasil, para a corrupção, para os problemas econômicos, páginas na internet, pessoas que ainda apoiam essa ideia. Vocês acreditam que hoje haveria possibilidades de um golpe mesmo que de esquerda, haveria possibilidades de uma tentativa novamente de uma ditadura no Brasil, como chegou-se a aventar no ano passado? Olha, eu penso que não. É evidente que a história não é previsível, mas o ambiente político hoje é muito mais, está muito mais vinculado a uma dimensão democrática do que golpista. Né? Eu não vejo esse ambiente. Então, é claro que é preciso perceber que essas manifestações passadistas mostram que o passado não é propriamente passado, ele ainda é presente. Então, eu penso que aí a articulação que você deve pensar é o que está da história e da memória. Há uma memória do golpe, há pouco falavam sobre isso, né? Até os integralistas ainda hoje existem. Há páginas sobre integralismo no Brasil, como nos anos 30. Quer dizer, esses movimentos, eles não desaparecem. Eles são opções políticas, inúmeros deputados, né? Eu lembro do Enéas, por exemplo, teve uma enorme votação. Quer dizer, um pensamento conservador, ele não está absolutamente excluído das possibilidades políticas, né? Ele está aí e as manifestações na internet, em outros meios, mostram claramente a presença desse pensamento político com alguma possibilidade de ação. Isso na Europa você percebe com muito mais força. Mas no Brasil, eu acredito que a polarização é outra, né? Então, eu não penso e acho que o ambiente político não está claro para os analistas ou para quem vive no Brasil a possibilidade de um golpe, seja de esquerda, seja de direita. A grande questão é que direita e esquerda, até em certa medida, perdeu o sentido. Elas vivem uma dimensão, né, de polarização, onde as ideias são muito próximas. Nós não temos no Brasil claramente a percepção da diferença. Está faltando isso. Qual é a proposta da diferença? Mas é uma diferença na qual a gente possa apostar. Possa apostar como projeto. Ela tem que ser uma diferença, mas que crie uma dimensão de consenso.
Então, os partidos se tornaram muito próximos, muito iguais em certa medida. As diferenças existem, mas elas devem ser percebidas num conjunto de gestão, principalmente pensando na gestão econômica, eles se aproximam muito. Evidentemente, há diferenças políticas, e isso permite a gente pensar na polarização, a próxima eleição, entre os dois partidos principais, que tentam se diferenciar, mas com uma gestão muito próxima. Isso permite pensar que a disputa se dará no campo democrático, nas eleições, sem nenhuma previsão, pelo menos, de golpe, embora a história é imprevisível. Eu concordo com o professor Noé, eu acho que as instituições no Brasil estão funcionando. A Polícia Federal está funcionando. As procuradorias, controladorias e todos os outros aparatos de Estado que perante a sociedade aparecem como órgãos de controle, né, estão operando no sentido de fiscalização, no sentido de coibição de excessos das ações dos diferentes atores políticos e sociais. Eu citei esses exemplos aqui da Polícia Federal, da Controladoria, Procuradoria, Ministério Público e outros, para não falar de imprensa, partidos políticos, parlamentos, para não falar desses, que esses são os clássicos da democracia. Eu estou falando daqueles que expressam e denotam o caráter coercitivo do Estado. Porque esse caráter coercitivo do Estado, ele, pela sequência de ciclos ditatoriais e autoritários no Brasil, eles aparecem como sendo contrários à sociedade. Então, na nossa cultura política, é uma cultura que a gente tem medo da polícia, que a gente teme a ação do Estado. Ou é cobrar imposto, ou é mandar bater nas pessoas que se manifestam nas ruas. Então, agora, nesse instante, nós estamos finalmente construindo uma consciência em que é possível entender que o Estado pode existir no sentido de funções reguladoras e no sentido de controles sociais do próprio Estado, no sentido de garantia do direito dos cidadãos. Então, em muitos aspectos, nós vemos exemplos em que a Polícia Federal, por exemplo, atua contra a corrupção. E isso é positivo, e a consciência nacional aprova esse tipo de atuação. Não é mais o medo da polícia invadir a minha casa, estourar a porta da minha sala e levar algum membro da minha família preso, sem decreto, sem mandado, sem nada. Então, quer dizer, esse tipo de consciência começa a se alterar. Com as instituições funcionando, a possibilidade golpista fica muito menor, porque a população não apoiará. A população apoia a democracia. Veja bem, se nós olha bem, eu vou dar esses exemplos. Se nós falamos em torcida de futebol organizada, a associação imediata que nós fazemos é com a violência. Se nós falamos em manifestações da juventude, da população no mês de junho de 2013, com a violência. Se nós falamos agora, por exemplo, olha bem o absurdo, né, dos rolezinhos, movimento de juventude urbana, de periferia urbana, a tendência dos comerciantes, donos de shopping, frequentadores, é associar com violência. Olha que absurdo. São formas de manifestação e de organização cultural, comportamental, legítimas, né, que a tendência nossa é associar com violência. Né? Mas isso é um pouco ainda herança, né, de vermos e de pensarmos que a população talvez não saiba se manifestar, não saiba se organizar. O problema não é dessas ações e organizações, o problema é das tendências de violência. E nós reclamamos a ação do Estado nesses momentos. Nós queremos que haja uma legislação mais efetiva, que haja ações judiciais e até de investigação policial mais efetivas, porque que as pessoas se manifestem nas ruas com toda a intensidade e com toda a liberdade de organização. E que a violência seja vista como excesso, como franjas indesejáveis que podem perturbar e desnaturar o sentido legítimo dessas manifestações. Bom, professores, nosso tempo chegou ao fim, então tem que finalizar o debate de hoje. Muito obrigada, professor Noé, pela presença. Eu agradeço a oportunidade, acho que estar aqui com o Pedro Célia, né, eu acho, discutindo um pouco um tema que é fundamental para a nossa sociedade. Nós vivemos épocas diferentes, a universidade, pensamos, né, a história, e eu acho que a contribuição nossa é cada vez mais discutir essas questões, aprofundar esse debate, até mesmo para garantir, a partir do debate, né, a continuidade do regime democrático, a consciência democrática como valor. Acho que isso é fundamental, então agradeço a oportunidade. Obrigada também, professor Pedro Célio. Da mesma maneira, veja bem que nós falamos sobre um evento da vida nacional
que aconteceu há 50 anos atrás, mas isso nos remete, nos obriga a buscarmos reflexões sobre os desafios da nossa vida presente, dos dias atuais, dos problemas que nós temos e algumas raízes ou algumas matrizes, né, que nos dificultam a pensar de maneira clara e a procurarmos alternativas sobre os problemas do tempo presente. Eu acho que isso é muito importante. Bom, e o Conexões de hoje chega ao fim. Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais e Televisivas Integradas da Faculdade de Informação e Comunicação e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Mas você também pode ser um parceiro do Conexões. É só mandar perguntas, comentários, sugestões de pauta ou até mesmo matérias prontas para o programa. Você faz isso nas redes sociais ou então no e-mail do Conexões. Eu te espero no próximo sábado, às 8h15 da noite. Os horários alternativos agora são no domingo e na segunda-feira, também às 8h15 da noite. Uma ótima semana para você!